Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 113 do livro A Fé perante a Ciência Moderna, do Monsenhor de Seguir, capítulo 23. De um outro abuso da educação científica moderna, que é o excesso e o demasiado. Ele vai continuar o assunto do capítulo anterior, né? Não é só necessário estudar cristamente. É preciso, além disso, estudar sabiamente. E aqui encontramos nós ainda um vício radical da educação científica. Este vício é o excesso insensato, é a demasia. Não se alimenta a mocidade, enchem-na demais. Não carregam a peça, enchem-na até a boca. Primeiramente, lançam todo o mundo nas ciências. Depois, há aqueles mesmos que devem ser entregues às ciências, dão-lhes tanto alimento que apanham uma indigestão. Enviam todo mundo para os estudos científicos, matemáticos e outros. Querem meter toda a gente no mesmo molde. Querem ensinar tudo a todos. É isto o sumo grau da ideologia. É a destruição da sociedade, a qual é o conjunto harmonioso de uma quantidade de órgãos essencialmente unidos uns aos outros, mas essencialmente diferentes uns dos outros. A vida da sociedade é como a vida do corpo humano, um resultado de 1000 funções diversas, todas excelentes no seu gênero, umas muito modestas, outras muito levantadas, todas, porém, necessárias, todas subordinadas e completando-se por uma combinação mútua. O sistema moderno acha muito mais perfeito que todos os membros se transformem em outras tantas cabeças e que não haja mais no corpo nem pés, nem pernas, nem braços, nem sequer outro membro que seja vítima do orgulhoso privilégio do cérebro. É necessário que cada um saiba tudo, possa chegar a tudo e aspire legitimamente a tudo. É absolutamente a igualdade revolucionária aplicada à educação. O que resulta daqui? O que resultará cada vez mais? Olha a profecia que o Monsenhor de Seguir fala dessa tendência já no século XIX. Que hoje a gente nem imagina a educação sem isso, né? Tá certo? As nossas concepções de educação não imagina o que ele está falando aqui, né? Uma educação que não seja científica, né? Mas olha a profecia, né? O que resulta disso?
o que resultará cada vez mais? Uma sociedade de bacharéis. Gente deslocada, ambiciosos e medíocres, vaidosos e inúteis, que morrem de fome, que investem para todos os empregos, que desprezam a agricultura e o verdadeiro trabalho, que não têm nada a perder, tramam e fazem revoluções. Toda essa gente, perfeitamente ignorante em matéria de religião, não tem senão desprezo pela igreja, que eles inculcaram como uma inimiga do progresso e das luzes. Então, nós não vivemos exatamente essa sociedade hoje. Nós não vivemos a sociedade de bacharéis é aqui, o quê? Aqui, no nosso caso. É uma sociedade em que todo mundo tem a obrigação de passar pela universidade, tem a obrigação de fazer um curso superior, qualquer que ele seja, e tem a necessidade, o orgulho de dar opinião sobre tudo. Porque passou pela universidade, porque passou pelo ensino superior, se acha o dono do mundo, se acha conhecedor de tudo, né? Uma vez eu tive um debate com um sacerdote brasileiro aqui, e curiosamente, a primeira coisa que ele me perguntou, veja, nós estávamos debatendo sobre assuntos de religião, né? A primeira coisa que ele me perguntou é que curso superior eu tinha para debater com ele, porque ele era doutor pela Gregoriana de Roma. Então, que coisa engraçada hoje, né? Que as pessoas, elas têm a necessidade de exibir os títulos, né? Não o saber, mas os títulos. Uma sociedade de bacharéis, não é? Até as pessoas que estão fazendo trabalhos não compatíveis com a vida intelectual, digamos assim, né? A gente encontra hoje formados pela universidade, né? E veja o que ele fala aqui, né? Essa turma formada com essa mentalidade, diz ele aqui, elas não têm nada a perder e por isso tramam e fazem revoluções, né? Esses bacharéis, né? Veja que similaridade, né? Que similaridade tem essa análise do Monsenhor de Seguir aqui com a análise, por exemplo, do Ortega y Gasset na Rebelião das Massas, né? Onde ele via exatamente essa formação de massas exatamente através dessa educação que ele está chamando, o Monsenhor de Seguir está chamando de educação científica, né? É como se todos, através dessa educação científica, se achassem sábios, né? Nós não temos mais uma estruturação da sociedade que o Nelson Rodrigues também dizia, né? Que ele dizia mais ou menos o seguinte, né? Que antigamente o idiota sabia que era idiota, né? Diz ele, no tempo dele, né? Os idiotas se convenceram
porque eram sábios, né? Tá certo? Então veja que esse tipo de crítica, né, que o Monsenhor Dessegui está fazendo aqui, ele também está dizendo qual que é a fonte dessa sociedade de bacharéis, né? Que aqui ele está só profetizando, né? É a tal educação científica. Hoje, mais que em qualquer tempo, nós temos uma enorme quantidade de pessoas dando palpites em áreas extremamente especializadas da ciência, como se fossem doutores no negócio, né? Em todas as áreas. Agora, por causa dos 2 últimos anos, nós temos os especialistas em assuntos médicos, né? Jornalistas, palpiteiros da internet, youtubers que não tem nada para fazer, todos são especialistas em medicina. O que acontece com uma sociedade dessa? Como elas não sabem, como nós não sabemos identificar as verdadeiras autoridades, não é? Nós entramos nessa confusão que nós entramos. Quer dizer, quando as verdadeiras autoridades falam, parece que é mais um youtuber que está falando, não é? Então, numa sociedade, né, em que todos têm a autoridade da palavra, ninguém mais tem autoridade, né? A verdade é essa. O que se forma? Uma turba que só tramam revoluções. E para a religião, que é o assunto que o Monsenhor Dessegui está tratando aqui, né? Toda essa gente perfeitamente ignorante em matéria de religião, e eu diria em quase todas as matérias, não tem senão desprezo pela igreja, que eles inculcaram como uma inimiga do progresso e das luzes. Bom, isso é nós mesmos, né? Nós mesmos fomos inculcados na nossa educação, né? Contra a igreja e contra a religião, né? Que se encaminhe para as ciências e para os estudos especializados todos aqueles que são capazes disso e cuja demanda esse gênero de estudos e cuja vocação demanda esse gênero de estudos é muito natural. Mas que se empurre indistintamente todo o mundo é loucura. Que necessidade há de saber clínica para ser bom militar? As matemáticas e a álgebra para ser advogado. A física, a astronomia, a história natural para ser magistrado. O grego para ser engenheiro. Que um rapaz tenha presença, destreza, um nome, coragem e honra, mas nenhuma disposição para as ciências. Acontecerá que todas as carreiras lhes sejam fechadas, pela simples razão de nada entender de literatura grega ou de álgebra. Não era assim que a igreja tratava os homens. O maior serviço que se podia prestar à nossa pobre sociedade seria não dar quartel a essa multidão extravagante de ciências acumuladas por um sistema que não soube, ou não quis, distinguir os conhecimentos úteis a todo mundo, dessas ciências especiais, que não são necessárias senão a certas profissões. Quanto ao número
essencialmente restrito daqueles que suas aptidões dirigem, mais especialmente para o estudo das ciências, a educação científica moderna encaminha-os e acaba por esgotá-los. Para todas as grandes escolas especializadas, que unicamente abrem as carreiras, é preciso um provimento de conhecimentos impossíveis. O rapaz que se apresenta nos exames é obrigado, por si só, a fazer frente a 8 ou 10 homens especializados que não gracejam. E esse infeliz deve ser versado em tudo: na literatura, no latim, no grego, na história, na geografia, na aritmética, na geometria, na álgebra, na física, na química, na história natural, na geologia, na coreografia, na astronomia. Então veja aqui. Olha que o Monsenhor desse aqui está falando, né? E eu não excluo a possibilidade de muitos de nós que estamos lendo isso aqui, ou ouvindo, torçamos o nariz para o Monsenhor desse aqui. Não é hoje um costume entre nós, quando a gente está discutindo educação de criança, educação de jovens, ter esse mesmo espírito que é criticado aqui pelo Monsenhor de Segui? Quantos de nós, pais e mães, não queremos que os nossos filhos saibam tudo isso aqui que o Monsenhor de Segui está falando? Não é? Quantos de nós não queremos que os nossos filhos tenham aula de tudo? Quantos de nós não queremos que os nossos filhos estudem grego, latim, física, matemática, história, zoologia, paleontologia? E quantos de nós não consideram que isso seja uma formação, a gente usa a palavra, né, básica? Então nós, na verdade, nós estamos encharcados disso aqui que o Monsenhor de Segui está falando, né? Porque a nossa formação foi assim. Mas a nossa formação foi de... quer dizer, nós queremos conformar, né? Colocar no nosso aprendizado tudo. Sem considerar a habilidade de cada um de nós, né? E de cada um de nossos filhos, né? E mais, a sociedade hoje, ela foi conformada a que os melhores empregos exijam concursos desse tipo que o Monsenhor de Segui está mencionando aqui, né? Os exames, né? O rapaz ou a moça tem que passar pelos exames, né? Naquela época era muito comum os exames orais, né? Então o rapaz fica na frente lá de 10 homens especializados, né? E tem que responder sobre tudo, né? Antigamente era assim, né? Tem descrições disso, inclusive na literatura brasileira, aqui no Brasil, né? O infeliz deve ser versado em tudo: na literatura, no latim, no grego, na história, na geografia, na aritmética, na geometria, na álgebra, na física, na química, na história natural, geologia, na coreografia, na astronomia. A gente dá até um nome bonito para isso, né? Cultura geral,
né? Cultura geral é isso, né? O cara tem que saber isso tudo. Não há método mais seguro para desgostar para sempre da ciência uma infeliz mocidade, cuja cabeça se acha tonta e, por assim dizer, obstruída por essa massa de conhecimentos indigestos. Então, é possível indigestão mental, né? Certo? É possível. É sobretudo no estudo das ciências matemáticas que esse abuso é mais palpável, porque são estudos mais abstratos e que exigem uma contenção de espírito mais contínua. A maior parte desses pobres rapazes, que durante 3, 4, 5 anos a seguir se sustentam assim, unicamente de abstrações. Temos dó de vê-los. A sua mocidade estiola-se, a inteligência atrofia-se, esgotada como está por esse pistão mortal. A saúde altera-se, não menos que o seu espírito, e gastos pelo trabalho forçado, como outros se gastam pela devassidão, morrem alguns na flor da idade. Na linguagem das escolas, chamam-lhes embrutecidos. O estudo nacionalista e exagerado das ciências, tal como se pratica hoje, é, pois, um abuso iníquo contra o qual reclamam juntos a fé e o bom senso. Ele está descrevendo, certamente aqui, né, o sistema de ensino francês. Né? Mas nessa época, havia um tipo de ensino desse em todo o mundo. Né? Na Inglaterra, em todo o mundo. Né? Ele abaixa o nível das almas, curva o homem para a terra e o desvia dos seus eternos destinos. Os anjos do Monte das Oliveiras diziam aos apóstolos e aos 500 discípulos que acabavam de ver Nosso Senhor subir corporalmente ao céu: por que estais assim com os olhos fitos no céu? Aos homens do nosso tempo deve dizer-se inteiramente o contrário. Por que olhais assim sempre para a terra e não pensais senão na terra? Olhai para o alto. Vivei ali onde está a vossa verdadeira vida. Então esse capítulo dá o que pensar na gente, né? Dá o que pensar na gente. Porque ele ataca frontalmente uma das características mais caras para nós hoje, né? Mais caras da nossa educação, dos nossos pressupostos. Nós somos educados assim, né? Toda a nossa sociedade está fundamentada nisso, né? Há uma percepção que isso esteja acontecendo no mundo. Há um certo cansaço desse tipo de formação. De fato há, né? Hoje, de uns 20 anos para cá, talvez, o mercado de trabalho, não sei se
pela tecnologia, eu não sei se é pela exaustão desse sistema de formação, né, tem reagido a isso, né? Hoje há mercado de trabalho para vários perfis, né? Vamos dizer assim. Mas veja como é que são as coisas, né? O próprio sistema universitário construído no mundo ao longo do século XIX e do século XX, que é um sistema de ensino extremamente caro de se construir, né, e caro de operar, ele está entrando em exaustão. Né? O próprio sistema de formação, como ele foi construído para uma capacidade que hoje já não existe para ele está, digamos assim, em crise, né? Por exemplo, os sistemas universitários dos países desenvolvidos, ele foi construído não só para absorver os habitantes do próprio país em que ele está, mas ele absorvia antigamente muita gente do exterior, todo mundo ia estudar nos centros, nos grandes centros, né? Quem podia, obviamente, né? Aqui no Brasil, na década de 60, 70 e 80, não é? Era comum, como a gente não tinha um sistema de pós-graduação, mestrado e doutorado consolidado, as pessoas que queriam seguir esses estudos iam para as universidades no exterior, né? Eu mesmo fui um desses que fui para a universidade no exterior formar, né? Mas isso diminuiu muito nos últimos 30 anos, né? Essas estruturas universitárias estão sentindo esse peso, né? Como é que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, que as universidades do exterior estão fazendo convênios, né, com as universidades aqui no Brasil e em outros países, né, para, digamos assim, uma transferência de saber, né? Algumas universidades brasileiras já têm convênio com universidades famosas americanas e eu só conheço o caso de universidade americana, mas eu acho que tem universidades alemãs também, se não me engano aqui, né? Então, todo esse sistema que foi formado nessas linhas que o Monsenhor de Seguir fala aqui, né? E outra, todo mundo foi obrigado, por causa dessa formação, né, a ter cursos especializados e cursos superiores, né? No Brasil, você encontra dono de pizzaria com curso superior, motorista de táxi, de Uber com curso superior, enfim, porque é uma espécie de obrigação, né? Isso causou, obviamente, um sistema em que todo o sistema educacional anterior à universidade tem como objetivo levar o seu aluno para a universidade. Então, todo o nosso sistema de... Hoje eu nem sei mais como é que chama. Ensino fundamental, né, e médio. Tem como objetivo, eles fazem propaganda disso, né, de levar o seu aluno para o curso superior, né? Ou seja, quem não tem aptidão para os estudos se sente deprimido, não é? Porque não tem opção para esse rapaz, né? Ele não pode parar, né? No curso, por exemplo, no ensino médio, no ensino técnico, etc, né? Ele tem que ir para a universidade, né? Em alguns países essa pressão já é menor, né? Mas no Brasil é impressionante. Quer dizer, se a família tem um rapaz, um filho, uma filha, que por algum motivo expressa a vontade de não ir para a universidade, isso é um choque, né? Um choque.
Então, todos têm que ter aptidão de fazer estudos superiores, de passar pelo massacre do ensino fundamental e médio, né? E veja que nós não estamos falando de outros problemas educacionais, tá certo? Que existem nesses níveis de ensino, né? Fundamental e médio. Nós estamos falando aqui só dessa o que ele chama aqui dessa educação científica, tá certo? Educação científica, né? E eu imagino o tanto de sofrimento que é mesmo para quem não tem vocação para esse tipo de educação, né? Científica. Porque todos temos que ter, hoje em dia, né? Tá certo? Então, e veja por que o Monsenhor Deus Segui está batendo nessa tecla, né? É porque, tendo discutido argumentos científicos com os sábios, os falsos sábios do século dele, tendo desmontado todos os argumentos desses sábios falsos a respeito da fé, ele está tentando aqui descobrir, através desses capítulos, né, qual é a origem desse estado de coisas que já existia no século XIX. Não é? Como que foi preparado isto? Como que foi preparada essa educação? Foi preparada pelos enciclopedistas do século XVIII. Não é? A própria ideia de enciclopédia já induz, né, o saber enciclopédico. Tá certo? Ninguém, antes dos enciclopedistas, né, digamos assim, na Idade Média, nenhum homem comum jamais se preocupou, não é, nessa formação maluca, enciclopédica do nosso tempo. Ninguém. Porque a sociedade era constituída organicamente. O que ele contrapõe? O que o Monsenhor Deus Segui contrapõe a essa sociedade de bacharéis que ele chama aqui? Ele contrapõe a sociedade organicamente construída, não é? Ele diz aqui, né? A vida da sociedade é como a vida do corpo humano, um resultado de 1000 funções diversas, todas excelentes no seu gênero, umas muito modestas, outras muito levantadas, ou seja, elevadas, né? Todas, porém, necessárias, todas subordinadas e completando-se por uma combinação mútua. Né? Então, ele contrapõe essa sociedade de bacharéis a uma sociedade orgânica. Né? A uma sociedade orgânica. Então, isso cria várias coisas que nós temos visto, né, e observado na nossa sociedade. Né? Por exemplo, cria um homem que se sente confortável para dar opinião sobre tudo. Cria um homem que tem vergonha de, numa discussão, falar assim: não, eu não sei. Não, eu não tenho opinião sobre isso. Nós somos envergonhados hoje de falar isso. Eu não sei. Eu não sei sobre isso. E outra, para nós católicos, né? Parece uma teoria científica maluca, não é? Que tem uma doutrina que ataca frontalmente a doutrina católica. Nós temos vergonha de dizer o seguinte: olha, essa doutrina que ataca a doutrina católica, eu não aceito.
Não por questões científicas, mas porque ela abala a minha fé, e a minha fé é inabalável. Então, eu vou desconhecer isso. Ah, mas o que, que você acha disso? Eu não sei. Eu não sou cientista para achar. Eu só sei que ela passou aqui, entrou num ouvido e saiu no outro. Para mim. Nós temos vergonha de fazer isso. Eu não digo nem vergonha social. A gente tem vergonha interna. Você fala assim, nossa senhora, mas esse cientista está falando que o universo não foi criado como no Gênesis. Que coisa, hein? Será que foi assim mesmo? Nós temos vergonha de dizer não. A minha fé, ela passa pela aceitação da criação do universo, como está escrito lá no livro do Gênesis. Ah, mas tem um cara aqui, PhD, não sei das contas, tem um grupo de cientistas aqui falando. Eu não me interesso por isso. Mas você consegue contra-argumentar? Não, não consigo. Mas não aceito. Então, isso cria em nós esse tipo de comportamento. Né? Cria em nós o seguinte comportamento. Nossa, eu vou ter que estudar agora astrofísica, mecânica quântica, teoria da evolução, psicanálise, tudo para entender esses caras e contra-argumentar. Muitos têm essa concepção, e muitos têm essa vocação, e muitos têm essa competência. Mas não somos todos nós. Não somos todos nós. E a grande maioria que não tem essa competência, que não tem essa vocação, basta que a gente mantenha a nossa fé. Né? Inabalável. Porque as coisas passam, as ideias mudam, daqui a 20 anos está surgindo outra coisa para nos atacar. Né? Então esse é o sistema que foi criado por essa educação científica. Né? Todos nós somos participantes de uma sociedade de bacharéis, tá bom? Não tem escapatória para nós. Não tem escapatória. Né? Então, assim, esse capítulo faz com que a gente pense, né? Inclusive, pense sobre as nossas concepções sobre a educação, concepções sobre a sociedade. E tem um aspecto que o Monsenhor disse aqui fala nesse capítulo, logo, eu vou ter que achar aqui. Olha que coisa, no segundo parágrafo, no início do segundo parágrafo desse capítulo, ele fala assim: enviam todo mundo para os estudos científicos, matemáticos e outros. Querem meter toda a gente no mesmo molde. Querem ensinar tudo a todos. O que ele chama isso? O que ele caracteriza esse tipo de espírito? É isto o sumo grau da ideologia. Ideologia. Tá certo? Essa concepção é ideológica. Isso é ideologia. Não é? Isso é uma abstração. Né? Por mais que tentam fazer isso, as nossas capacidades, as nossas vocações, elas, se forem colocadas nesses moldes, só criam uma sociedade de bacharéis confusa, completamente desorganizada. Uma sociedade que não é orgânica. Não é isso? Então é isso. Eu vou parar por aqui para dar tempo para a gente, se houver algum tipo de discussão, pergunta, etc., para a gente ter tempo para... Então, se alguém tiver alguma coisa a falar, por favor. Cristina, bom dia. Bom dia. Você já um bispo
chamado. Peraí, tá falhando um pouco a sua. Não sei se pra mim aqui só que tá falhando. Eu vou repetir. O senhor já ouviu falar de um bispo protestante chamado Comênios? Atual? Eles têm esse nome? Não, ele é de 1500, Não, isso é seguidor de bruxo. João. É bruxo. Esse Comênios aí é bruxo. Ele fazia É, bruxaria. exato. Ele é o pai da educação moderna. Sim. Eu sou é, Eu acho que ele chamava Cornélios Comênios. Comênios. É, Ele tem um título na Unesco de educador. é, E ele é considerado o pai dessa educação universal. isso. E é muito interessante isso, porque é uma mentalidade protestante, É, uma contraposição contra o que a Igreja Católica criou de educação nas universidades, as universidades que ela criou, é. a contraposição é do Comênios. Sim, E ele foi adotado pela UNAM. sim, sim, ele é. Ele é, tem um livro muito interessante que eu já falei para vocês aqui, que é aquele livro A Transmutação da Alquimia, do Isaac Newton, a Transmutação da Alquimia. Ali tem muita informação sobre o Comênios e das concepções educacionais dele. Ele foi muito influente, mas extremamente influente no século dele, e depois ele deixou uma influência, um rastro de influência enorme, enorme, no século XVII, XVIII. Os enciclopedistas se basearam nele. Sim. Ele é um predecessor de Rousseau, Uhum. seguidor de John Rawls. Assim, é muito interessante. Ô, professor, esse capítulo, mas assim, a gente fica aqui em êxtase ouvindo, porque imaginar que o Conselho de Seguir conseguiu, que clareza, falar de hoje, né? Eu só queria finalizar complementando aquela frase do Nelson Rodrigues, do idiota, né? Que o idiota sabia, esse idiota o senhor falou aí, mas o que eu acho interessantíssimo é o que segue. Os idiotas esgueiravam-se pelos muros e sabiam que babavam na gravata e sabiam que as melhores coisas, os melhores carros, as melhores mulheres eram para os melhores. Então, essa a nossa situação de soberba ante a formação acadêmica. A gente saber ser idiota e saber que aquilo ou isso não é para o nosso bico. Isso. Assim, Simplesmente. É um pouco antes da projeção do que a gente quer para os nossos filhos. Isso é impossível explicar hoje, professor. Eu vejo isso, assim, via na minha família, quando eu falava, o senhor citou aí que, bom, o que eu digo é assim, é muito difícil para as pessoas católicas de hoje entenderem a questão do lugar orgânico de cada um, segundo a sua própria capacidade, e entender a questão da pobreza. Assim, é a ideia do Comênios. É um igualitarismo de formação para criar uma ideia absurda de direitos a igualdades. Olha, não é à toa que nós temos tantos idiotas dizendo, filósofos, teólogos, bispos, Não. padres. Pronto, está resolvido. Exatamente. É isso. E, Espetacular tudo que foi dito e esse livro é sensacional. não, e outra coisa, Cristina, é preciso Mas é isso. é preciso dar nome às coisas. Você falou do Comênios, muito bem lembrado, porque isso começou tudo lá. Mas vamos dar nome ao Comênios. Ele era bruxo. Ele praticava magia. Tá certo? O Comênios, digamos assim, ele só
e como todos os outros, né, só escapou da Inquisição da Igreja, por exemplo, porque ele vivia no enclave protestante. Foi só depois da Reforma em que os príncipes formaram os enclaves protestantes que davam proteção a esse pessoal, é que começaram a surgir essas ideias desses tais intelectuais, e essas ideias conseguiram ser publicadas, propagadas e serem ultra influentes. Tá certo? Então, eu costumo dizer, né, que se a Inquisição continuasse o seu caminho, muitos desses nossos problemas nós não existiria hoje, né? Porque esse pessoal, o que acontecia com eles? Se eles estavam num país católico e começavam a falar essas coisas, eles sabiam que eles tinham que fugir para um país protestante, porque senão eles iam ser presos pelos reis católicos, né? E foi isso que aconteceu. O protestantismo, ele acolheu esse pessoal nesses enclaves, né? Toda a bruxaria da Renascença, todo esse pessoal foi protegido. Muitos foram para a Inglaterra, por exemplo, né? Para a Alemanha, para a região da Alemanha, né? Porque não existia Alemanha ainda. Mas, enfim, sim, a origem é essa. A origem é essa. Agora, a sutileza, a perspicácia, a simplicidade com que Monsieur de Seguí nos mostra os efeitos. Porque, veja bem, quando ele está falando da educação científica, ele não é contra a ciência. Obviamente que não é. Ele não é contra haver grandes cientistas na sociedade católica. Claro que não é. O problema é que hoje todo mundo tem que ser um, né? Todo mundo tem que ser um. Então, veja, a crítica que você leu do Nelson Rodrigues. A rebelião das massas do Ortega y Gasset, né? Isso tudo se liga com essa crítica que o Monsieur de Seguí fala aqui, né? E o problema é que esse assunto toca a gente, sabe por quê? Porque nós participamos dessa porcaria. Eu fui formado nessa porcaria, participei dessa porcaria, graças a Deus. No meu caso específico, eu tinha vocação para isso. Mas quantos colegas meus não tinham vocação para aquilo, né? Quantos colegas fizeram o mesmo curso que eu fiz, formou na mesma área que eu formei e não tinha vocação, e era obrigado, né? Hoje é menos, mas na minha geração, gente, não ir para a universidade era um atestado de incompetência absoluta. A pessoa estava destruída. Na minha geração era assim, né? E, enfim, a pessoa era um pária. Por quê? Porque é aquele negócio. Nós não temos a humildade de reconhecer que há pessoas vocacionadas para áreas diferentes, que, dependendo da área que ela é vocacionada, ela vai ganhar muito mais dinheiro que eu, vai ter uma vida muito melhor, muito mais confortável, tá certo? O Nelson fala, né? Vai ter as mulheres mais bonitas, os carros mais bonitos, os apartamentos mais bonitos, vai morar em zonas nobres, e eu não. Isso para o homem moderno é inaceitável. É inaceitável. Não é? E não é à toa que cursos, por exemplo, como biblioteconomia, viraram curso de nível superior. Quer dizer, a universidade ela teve que se rebaixar em níveis de ensino técnico tomados como ensino científico, porque o senhor há de concordar comigo que tem que caber todo mundo. Tem que caber todo mundo. Tem que caber o cara, o assessorista, porque é nesse nível que a gente está.
para ser ascensorista é preciso ter um nível superior. É. Agora, o ascensorista ele tem que entrar em algum buraco aí dentro de algum curso sem vergonha, qualquer aí e tudo mais, porque não tem ciência. Eu acho que metade dos cursos das áreas que são abertas nas universidades, não há nada de científico na essência da formação. Nada. Você lembrou de alguns cursos aí, mas eu lembro de outros. Gastronomia. É curso superior hoje. Quer dizer, antigamente o cara era cozinheiro. Não, hoje não. Hoje ele é gastrônomo. Parece até com astrônomo, né? Então, assim, o próprio curso de contabilidade, não é? Que era até, assim, é uma coisa de louco. E aí... Pode falar. Não. Então, esses cursos, eles são elásticos dentro da programação da universidade. Junta economia, administração, contabilidade, depois estica, puxa, separa, não tem aluno, volta. E é uma indústria, né? Arquivologia. Enfim. Está tudo na UFMG, ciência da informação. Museologia, arquivologia e bibliotecologia. Tiveram que juntar, porque não tem como manter isso separado. Não tem. Né? Mas essa convivência com o Renato, professor lá da PUC, né, que foi, a gente acompanhava aqui essa história louca desse financiamento monstruoso que fizeram para mandar a gente FIES, para mandar a gente para o exterior, bancando o pobrismo, né? A cota é uma indústria de imbecilização. O Monsenhor Tsegui, ele é o, digamos assim, é o lúcido que conseguiu ver o que a gente ia enfrentar. Agora, o senhor toca numa questão muito, muito importante, que é a nossa consciência diante disso. Não é? Porque você dizer que um idiota sabia que ele tinha que ceder no coração dele as melhores coisas para os melhores, isso toca numa questão fundamental de quem nós somos hoje. Isso. Pessoas soberbas, arrogantes. E você não pode dizer esse tipo de coisa, como assim, pobres sempre existirão, ou as coisas melhores são para os melhores, porque isso fere e você cai no jargão, naquelas palavras gatilhos, assim, você é nazista, racista, não sei o quê. Já existe uma série de palavras para combater essa obviedade. Não é nem para combater, é para calar. É para calar as pessoas. Calar. Exato. Nós somos calados, silenciados. Eu falo isso porque isso é conversa interna de família, porque a gente não fala isso na rua, né? Mas aqui na minha família era muito comum as pessoas falarem, mas isso, gente, é um absurdo. Ô, professor, já estamos num grau muito avançado, viu? Para combater esse tipo de coisa. Tá. Não, isso aqui, socialmente, politicamente, não tem mais jeito de combater, não. A gente tem que combater em nós, né? Mas eu chamo a atenção que você falou, né? Ele fala aqui, né? Orgulhoso privilégio do cérebro. Ele fala, orgulhoso privilégio do cérebro. Nós estamos vivendo isso, não é? É necessário que cada um saiba tudo, possa chegar, que cada um saiba tudo, possa chegar a tudo e aspire legitimamente a tudo. Hoje é a nossa sociedade. E a frase principal é absolutamente a igualdade revolucionária aplicada à educação. Essa para mim é a frase básica aqui. A igualdade revolucionária da Revolução Francesa
aplicada à educação. É simplesmente isso, né? Que resume a história da educação. E o que eu acho importante, gente, é o seguinte: é porque hoje há uma coisa muito boa entre nós católicos, que é que nós meio que desistimos do sistema educacional que está aí fora. E nós católicos reagimos ao longo do século XX em duas frentes, né? Que é a formação através de homeschooling e a tentativa de criar colégios católicos. Isso é muito importante. Essa reação é muito positiva. Agora, será muito positiva se nós nos desvencilharmos exatamente dessa concepção. Quer dizer, se nós voltarmos a analisar o problema mais profundamente. Né? Então, porque se nós quisermos implantar um sistema educacional católico, digamos, mas baseado neste mesmo projeto do Comênios, como você lembrou, Cristiano, esse negócio não vai dar certo. Por mais conteúdos religiosos que tem na educação, que isso é uma vantagem, isso é um adendo importante, isso é um avanço, mas se nós não mudarmos a conformação dessa educação para esse estado de coisas anterior a esse sistema que foi implantado, nós também não conseguiremos muita coisa. No fundo, lá na frente a gente vai ver que nós só copiamos um sistema e tentamos preenchê-lo com pitadas de religião, né? Com pitadas de religião. Então, por isso que eu acho que o alerta do Monsenhor do Segui é muito importante para nós, que estamos tentando resolver, não a solução da sociedade, mas nós tentamos resolver o que é acertado, né? Através de escolas católicas, de homeschooling, problemas específicos e da nossa alçada, né? Então, assim, isso é muito importante. Ouvir o Monsenhor de Segui quando ele fala sobre isso, porque essa mazela, digamos assim, ela ataca todos nós. Nós somos inteiramente revolucionários educacionais. Veja que esse é um aspecto da Revolução Francesa muito pouco observado. O que ele chama aqui, né? Igualdade revolucionária aplicada à educação. Então, assim, isso é uma coisa penosa para que a gente observe, né? Penosíssima, né? E é lamentável, né? Enfim. Mas a Ana Paula tá caladinha. Ah, tá lá, ó. Diga lá, Ana Paula. Ou o Márcio, né? Eu não sei. Peraí, consegui? Opa, Opa. Legal, consegui. Tudo bom? Bom. Tem, além disso, também, acho que você já tocou no assunto anteriormente, também a questão dos diplomas, né? Essa formalidade burocrática ao qual os pessoal se atém. Principalmente, né, não só do, o seu Galvão falou, o mundo dos bacharéis, mas pior, os bacharéis estão ficando desempregados. Aí você é o mundo dos mestres doutores em uma coisinha minúscula, né, e muitas vezes eles nem naquilo eles estão trabalhando, né, mas eles são admitidos porque eles têm esse diploma. Então a gente vê, por exemplo, às vezes vai conversar com algum, inclusive até, por exemplo, gerente de banco. Aí você vê lá uma mocinha muito simpática, muito... Né? E aí você conversa, vai, a senhora é formada em quê? Engenharia elétrica, pedagogia, qualquer coisa.
Menos a coisa que ela deve. Isso são os bacharéis, né? No nível do bacharelado. Menos em algo que teria a ver com banco, vamos supor, economia, administração, direito, contabilidade. O próprio pai da Ana Paula, por exemplo, ele já foi gerente de banco, mas com curso técnico, na época formado pelo IMACO, né, que era uma escola de contabilidade, dava conta do serviço muito bem, ninguém exigiu dele nenhum diploma superior, já se aposentou há muito tempo. No nível de bacharel para outros, né, de pós-graduação, de especialização, mestrado, doutorado. Você às vezes vai concorrer a uma coisa, aí tá, conversa vem, aí aquela pergunta, você tem especialização, doutorado, mestrado? Não. Aí eles cortam a conversa por ali. E muitas vezes é para realizar um trabalho que um estagiário nem formado foi dar conta. Né? Então, se o excesso, exatamente essa questão da igualdade também, jorrou um excesso de gente aí que depois nós vamos acabar igual a Cuba, né? Atendente de lanchonete com graduação em engenharia, em administração, né? Fazendo um serviço que uma pessoa com 4ª série primária dá conta e sobra, né? De fazer. Então tem essa burocracia, né? Também desses regimes totalitários, burocráticos, que o igualitarismo geral acaba levando, né? Que é o socialismo. Então, se o senhor quiser fazer mais um comentário a respeito. Nós já temos isso aqui. Isso não tá no futuro, não, né? Eu conheço, por questões profissionais, né? Vários dos meus ex-alunos da engenharia elétrica. Eu conheço vários que são taxistas, donos de boteco, que mais? Taxistas e donos de boteco eu conheço vários. Mas, assim, pessoas que são aquelas pessoas que não tinham vocação. Tá certo? Não tinham vocação. E às vezes pessoas que vão para áreas inusitadas e que se dão bem na vida. Dão bem na vida. Tá certo? Você falou da área de bancos, etc. Uma certa época, houve uma pesquisa ampla aqui no Brasil e também nos Estados Unidos sobre para onde iam a maior parte dos alunos que formavam na minha área, engenharia elétrica. E a surpresa é a seguinte: a maior parte desse pessoal vai para a área da economia. Da economia. Por alguma razão inexplicada, bancos, instituições financeiras, corretoras, enfim, tinha contratavam muitos engenheiros. Eu costumava falar na época, gente, a nossa formação deve estar errada. Porque se esse pessoal está contratando os nossos alunos, é porque eles veem que eles são bons nessa área. Mas nós não formamos eles para essa área. Então nós estamos... Você vê, nem a formação que se dá na universidade, ela tem um contato com a realidade mesmo. O que acontecia com esses grandes conglomerados financeiros que contratavam engenheiros? Não é só engenharia elétrica, não. Outros tipos de engenheiro. Eles viam nos engenheiros uma capacidade que o pessoal formado em administração, economia, não tinha. Então o que acontecia com eles? Eles contratavam esses profissionais e davam 1 ano de curso de economia para eles. E isso bastava. Né? Você vê, até esse tipo de deformação lá no topo da formação universitária ocorre. Né? Agora, esse estado que você falou, né, de engenheiro ser atendente de boteco, garçonete, taxista, isto aí é exatamente a igualdade revolucionária aplicada à educação. É exatamente isso. Você lembrou de Cuba, não foi à toa que você lembrou de Cuba. Não é? Igualdade revolucionária aplicada à educação. Não é? Então, assim, isso é uma coisa impressionante, né? Agora, veja quem são os donos do mundo. Como a gente
costuma falar hoje, né? O Bill Gates, ele não tem formação universitária. Ele saiu da universidade no meio do curso dele. Né? Se você pesquisar bem direitinho, você vai ver o seguinte, que esses tais donos do mundo, eles têm um cursinho vagabundo, se tiver. Né? Jorge Soros, aquele lá do Fórum Econômico Mundial, o Schwab, sei lá. Pesquisa direitinho quem que eles são. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, ele é válido para a massa, mas para a elite, vê a formação dos Rothschild, né, dos Rockefeller. Eles passam pela universidade, mas ali a formação deles é outra. Eles não se interessam por nada disso. Tá certo? Então, assim, a igualdade revolucionária é para nós outros. Tá? Por lá por cima, isso aí não vale. Tá? Isso aí não vale. Professor, outra coisa também que o senhor tocou aí é o seguinte: muita gente adquire uma experiência profissional que não é tão baseada na formação acadêmica, mas mais mesmo aquela coisa que se passa de pai para filho, ou então que usa certo conhecimento, cai numa área de trabalho, consegue se desenvolver e ganhar seu dinheirinho, né? Vamos supor assim, como muitos desses aí, que as coisas que os Rothschild fazem, os Rockefeller, isso aí muitas vezes eles nem ensinam em universidade. Claro que não. É um segredo que circula um meio muito restrito e limitado ali aos amigos e os parentes, que aliás é outra coisa que depois eu vou colocar para o senhor, sobre a questão, como funciona a nossa sociedade, uns comentários que eu ouvi e também que esclareceram também algo que eu também já desconfiava. Bom, mas chegando aí, também a formação, vamos supor assim, o que um diploma muitas vezes ele declara, muitas vezes não corresponde ao que é de fato, né? Ou de facto, né? Vamos supor na área de letras. Muitas vezes o pessoal está lá querendo contratar, agora as escolas estão com a mania de contratar professores bilíngues. Teve muitas vezes, vamos supor, um professor de letras, não estou falando todos, né? Ele não vai saber, por exemplo, ele vai saber ensinar inglês na escrita, mas ele não tem fluência oral suficiente, por exemplo, para bancar um nível mais elevado de conversação. Ou, de repente, um professor que eles querem de matemática, mas bilíngue. Algumas escolas estão lançando essa ideia. Isso. Muitas vezes, essa habilidade com o idioma, ele não adquiriu na universidade. Ele é formado em matemática e até engenharia, voltando na engenharia, física, alguma coisa assim, mas tem aprendeu o inglês dele por fora, em nenhuma instituição oficial de ensino, né? No meu caso mesmo, eu já cheguei o pessoal, né, tem uma coleguinha nossa lá da missa, na escola que eu estou trabalhando está admitindo professores. Ótimo. Márcio, me dá seu currículo. Assim, dei, mas sem muita esperança, que eu sei como é que funciona a burocracia. Comentário da coordenadora lá da escola dele: nossa, currículo invejável, mas não tem diploma de letras. Entendeu? Porque eu mesmo já dei aula pra gente que formada em letras, mas precisava desenvolver a fluência porque não tinha praticamente nenhuma. Claro. Era inglês básico assim para falar. Claro. Para ler até conhecia alguma coisa. Bom, tem esse ponto. O segundo ponto, já que a questão dessas circulações, nessas informações, esses conhecimentos circulam num limite muito estrito de amigos, conhecidos e gente da mesma coisa, eu vejo, por exemplo, isso muito claro numa sociedade como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, e eu acho meio estranho porque isso não acontece tanto em outros lugares, que essa coisa de nós vamos contratar os indicados, amigos dos amigos, os parentes dos amigos dos parentes, que é uma coisa que o senhor vê que ele é bem típico, assim, vamos dizer um termo antigo que o pessoal usava, da judiaria, né? Nas sociedades tipicamente fechadas, assim, de guetos, bem mais típicos da influência marrana, vamos dizer assim,
no Brasil, que tive alguns lugares de forte influência, dessa forte influência, por exemplo, alguns lugares no Nordeste, aqui em Belo Horizonte, talvez um outro lugar aqui no Brasil, mas que isso não é uma coisa universal. Porque tem lugares, é o seguinte, você dá conta de fazer serviço? Ótimo, então eu estou te contratando. Não. Você dá conta de serviço? Sim, mas você é parente de alguém, amigo de alguém, quem é que te recomendou? Essa influência também cultural, que a gente percebe, essa coisa marrana na sociedade brasileira, que a gente vê claramente, por exemplo, nos círculos dos iniciados e dos parentes e amigos, né, do pessoal de origem judaica no exterior. O senhor também percebe isso, mesmo no mercado de trabalho, mesmo nas relações sociais, aqueles círculos concêntricos, assim, que parece quase uma maçonaria. Você avança, mas se você não for amigo, parente, você não passa daquele ponto. Ah, não, o senhor mas percebe isso também? isso existe demais. Agora, veja só, esse tipo de coisa, ele sempre aconteceu nas famílias que dominam o mundo. É assim que essas famílias agem, né? É uma espécie de estratégia de manutenção e de ascensão ao poder. Você disse bem, isso é uma prática de sociedade secreta. Isso é uma prática de sociedade secreta. Nas cidades do interior do Brasil, aqui em Minas, eu conheço várias. É o círculo da maçonaria e do Rotary Club, que é simplesmente um spin-off da maçonaria, né? No interior, é muito comum isso. Assim, você arrumar emprego, participar de algum tipo de atividade, porque você é irmão maçom do dono do estabelecimento, né? Ou do Rotary, né? Esses clubes fechados, eles existem demais no Brasil, mas é demais. Eu não digo nas grandes empresas, né? Enfim, não sei se nas grandes empresas acontece isso, mas assim, no geral, a vida, por exemplo, da sociedade, das cidades interioranas de Minas, ela é tipicamente essa situação que você está falando aí. E é um pouco institucionalizada por causa isso é um estilo de sociedade secreta. O estilo da sociedade secreta é uma coisa que pouca gente fala, né, também. É o seguinte, esse estilo, que era o estilo especificamente de sociedade secreta no século XVII, XVIII, ele passou a ser um estilo mais ou menos universal. Ele se universalizou, né? Através da prática social mesmo, né? Agora, veja bem o seguinte, a gente não pode falar que era o mesmo estilo. Mas como é que se formavam os profissionais na Idade Média? Através das guildas. As guildas, elas eram conjuntos de profissionais que eram formados por mestres. E esses profissionais eram muito reconhecidos quando eles passavam por um grande mestre para arrumar os empregos específicos, né? Então, assim, esse sistema de guilda, ele foi deformado ao longo do tempo por causa das sociedades secretas. As sociedades secretas como que assumiram o papel da guilda, que não tinha nada de secreto. Todo mundo podia ser aprendiz. Pode falar, Cristiano. Acusas o que você chamas o que você faz, ao contrário. O sistema da Revolução Industrial, eles acusaram as guildas disso. Isso. De serem sociedades familiares fechadas. Isso. Especialmente em Florença. Isso. E veja, eles acusaram as guildas para justamente reproduzir deformadamente o sistema de guilda.
Olha que coisa incrível. Os nossos inimigos fizeram isso. Não é? Eles difamaram a formação das guildas para exatamente reproduzi-la deformadamente nisso que o Márcio acabou de falar, né? Nesses sistemas de compadrio. A palavra eu acho que é essa que fica melhor aí. Nesses sistemas de compadrio. Não sei, Márcio, se você tem alguma observação a fazer sobre isso. O Márcio nem tá me ouvindo, acho. Ah, tá. É porque a gente fica brigando aqui com o fone. Não, eu tô vendo que vocês estão numa luta terrível. É. Uma luta terrível aí. Professor, porque justamente isso, bom, como eu não sou uma pessoa muito forte de networking, né? Ou seja, networking também é uma forma meio bonitinha de dar um nome para essa coisa, né? Compadrio. Eu sou muito bom de networking porque, primeiro, minha vida como é que era? Era estudar, depois, certa época, estudar igual um louco, trabalhar igual um louco, porque filho de pobre não pode perder o tiro, né? Tem que ser tipo um sniper. É o one shot, one kill, porque senão descobre sua posição, quem toma tiro é você. Aí, depois, para trabalhar igual um louco para levantar essa casinha que você conhece aqui, claro, com a ajuda da Paulinha. E depois trabalhar, estudar, e depois esbarrar numa parede, né, como se fala assim, um teto de vidro, né, num glass ceiling aí, que você não sabe por que você não consegue ultrapassar certo ponto também em certas coisas, justamente por causa até essa mentalidade, porque a mentalidade da sociedade secreta não é uma mentalidade cristã. Não. Né? Ela é uma sociedade justamente daqueles que os criaram, né? Que a gente evita, como diz um amigo meu de ultramar, ele diz a tribo, né? Uhum. Que a tribo inventou. Aquela tribo, né? E aí que a tribo inventou, e como eu não tive essa vida muito apertada, eu não tive tempo nem de fazer amizade, manter amizade, né? Ou fazer contatos, como as pessoas gostam de hoje, né? As amizades de interesse, que eu detesto. Eu posso até ver que a outra pessoa ali pode me ajudar, mas não vou me aproximar, ficar amigo dela por conta disso. Essa coisa me incomoda demais, né? Às vezes eu acho que eu sou um sujeito que caiu de paraquedas do século XVII, XVI, sei lá quando, aqui eu não consigo me adequar a essas coisas. Então isso me deixa mais enfurecido ainda, e que me faz perceber isso mais, enquanto muita gente que navega com facilidade por esses mares, né, não percebe isso e se utiliza muito bem disso. Não vou condenar essas pessoas, porque elas estão utilizando um sistema que os beneficia, desde que não prejudique os outros, né? Mas isso me deixa incomodado. Assim, o problema. Deixa, né? O problema seu é que você sabe as coisas, mas você não tem o título. O problema do título é esse negócio que você falou, né? Você dá aula para formados em letras. Mas quando você vai pegar um emprego que você tem completa capacidade de fazer, mas você não tem o título de graduado em letras, essa porta é fechada para você. Então, esse fechamento de portas através da burocracia é uma estratégia. É uma estratégia. É muito bem montada, inclusive. Porque é como você falou, nem todo mundo tem tempo e tranquilidade para ter um título, né? Hoje até eu te sugeriria ter esse título, porque hoje você tem tanta facilidade para ter o curso à distância, não sei das contas e tal. Mas eu sei que você também não tem mais ânimo para isso, com certeza. Não é? Mas assim, então veja que esse capítulo, né, nós estamos discutindo aqui, é tudo função do que o Monsenhor desse aqui coloca nesse capítulo. Né? Tudo em função disso. Quer dizer, nós hoje não temos mais uma sociedade orgânica. Nós não temos mais uma sociedade orgânica. Nós temos hoje uma sociedade igualitária em todos os níveis, inclusive no nível da educação, que é
que é o tema aqui do capítulo, né? Então, assim, é uma coisa de maluco mesmo que nós estamos vivendo, né? E você fala um negócio de língua aí, Márcio. A pessoa só obtém influência na língua quando ela vive no país que fala a língua. É impossível. Assim, digo impossível não, mas só os gênios conseguem isso. Não é? Só as pessoas geniais. Mas quem é fluente na língua, inclusive assim, tem alguns professores, por exemplo, da UFMG, que já deve ter aposentado, da minha geração, que tinha fluência na língua, mas assim, é porque tinham uma vida passada que foi para o país e morou lá. Ou que professores da área, por exemplo, de francês, que eu conheci, que passava 2, 3 meses por ano na França. Arrumava bolsa, etc. E assim, todo ano ia para a França. E aí tinha influência em francês e sabia a teoria da literatura francesa e sabia tudo, mas não dá. Então, assim, esse tipo de habilidade é o tipo de habilidade que se aprende na guilda. Só fazendo para saber. Não tem outro jeito, né? E fazer, no caso da língua, é ir para o país e falar com o verdureiro, comprar pão na padaria, enfim, andar na rua e conversar com todo mundo, porque senão você não tem influência, né? Exceto os gênios. O gênio tá fora desse esquema, né? Mas muito boa a discussão hoje, muito boa. Vocês são uma fera aí, viu? Deus lhes pague pela discussão, pela paciência comigo aqui, né? Nós estamos aqui na página 116 do livro, né? E amanhã a gente aborda o próximo capítulo 24, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.